Você ouve agora o Evangelho do Dia, com o Padre Reginaldo. Olá, caríssimos e amados irmãos e irmãs. Espero que todos estejam com o coração cheio de confiança, de esperança, alegria e amor a Deus e amor ao próximo. É com isso, é com Deus que a gente vence. É com Deus que a gente supera as dificuldades e também aprende a viver nas privacidades que a vida nos traz. Vamos ouvir o Evangelho que está em Mateus 26, de 14 a 25. Um dos 12 discípulos, chamado Judas Iscariote, foi ter com os sumos sacerdotes e disse: "O que me dareis se eu vos entregar Jesus?" Combinaram então 30 moedas de prata, e daí em diante Judas procurava uma oportunidade para entregar Jesus. No primeiro dia da festa dos ázimos, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram: "Onde queres que façamos os preparativos para comer a Páscoa?" Jesus respondeu: "Ide à cidade, procurai certo homem e dizei-lhe: o mestre manda dizer: o meu tempo está próximo e vou celebrar a Páscoa em tua casa junto com meus discípulos." Os discípulos fizeram como Jesus mandou e prepararam a Páscoa. Ao cair da tarde, Jesus pôs-se à mesa com os 12 discípulos. Enquanto comiam, disse-lhes: "Em verdade vos digo, um de vós vai me trair." Eles ficaram muito tristes e um por um começaram a perguntar: "Será que sou eu?" Jesus respondeu: "Quem vai me trair é aquele que come comigo, põe a mão no prato. O Filho do Homem vai morrer, conforme diz a Escritura, a respeito dele. Contudo, ai daquele que trair o Filho do Homem." Então Judas, o traidor, perguntou: "Mestre, serei eu?" Jesus lhe respondeu: "Tu o dizes." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nessa Semana Santa ou na Semana Santa, é sempre evidenciado o drama do ser humano frente ao mal. Estar com Cristo ou contra Cristo? Ficar com Ele ou estar contra Ele? É a hora da escolha. E os evangelhos apresentam o ser humano diante de uma escolha. As autoridades, sejam elas políticas ou religiosas, o povo manipulado, os que caminham com Jesus, todos estão sob o juízo de Deus. Na traição de Judas, observamos esse entrelaçamento dos desígnios de Deus e o livre agir do homem. Judas agiu livremente. Embora estava dentro do desígnio divino, Judas poderia ter agido de outra forma. Embora estivesse na Escritura que Jesus iria ser traído, as Escrituras já anteciparam, mas Judas, se quisesse, poderia ter agido diferente, ter optado por outro caminho, mas preferiu o dinheiro motivado por suas paixões, pela sua cobiça, decidiu livremente vender a vida. Até mesmo quando poderia, na suposição, ter pensado em adiantar a obra de Cristo para que ele se manifestasse. Por isso é importante a gente agir, nós somos livres, mas procurar, rezar, procurar em Deus, esperar em Deus, para que nós não vamos assim agindo à torto direito. E Judas vendeu Jesus, traiu Jesus. E mal sabia ele que estava vendendo o próprio autor da vida. Ao decidir contra Cristo, estava dando também a sua própria sentença. Decidiu viver longe da companhia de Jesus. Pensemos também em nossas atitudes
atitudes, irmãos. Quantas vezes trocamos a família por bagatela, ou seja, por objetos sem valor? Vendemos a joia e ficamos com bijuteria. Somos livres, o que estamos fazendo com a nossa liberdade? Tem gente brincando com a vida. É perigoso brincar com a vida. A liberdade é um dom. Mas o reto uso da liberdade é uma conquista. Fomos criados para a liberdade. Estar com Cristo torna os seguidores de Jesus, os seguidores mais livres. Judas estava com Cristo, andava com Cristo, mas não pertencia a Cristo. Seu coração se deixou prender pelas paixões desordenadas, afastando pouco a pouco do caminho, da verdade, da vida. Comia na mesma mesa com Jesus, mas seu coração estava cheio de si mesmo. E um coração, quando está cheio de si, está vazio de Deus. Coração cheio de Deus está vazio de si. Quando o coração está cheio de si, Deus permanece fora. Só quando somos capazes de esvaziar-se a si mesmo, Deus, aí então o coração se enche de Deus. E aonde está Deus, aí está a verdadeira liberdade, diz Paulo na carta aos Coríntios. E aí está o verdadeiro bem. Onde Deus não cabe, ali entra a cobiça, a ganância, adultérios, as traições, a busca pela fama, pelo poder, e vão dilacerando a pessoa humana, destruindo as relações familiares e o tecido social. Todas essas relações, quando estão impregnadas pelo pecado, pela mentira, pela falsidade, pela hipocrisia, ela vai destruindo a família, o tecido social, vai destruindo a pessoa. Isso seja na esfera política ou seja na esfera religiosa. Quando as relações sociais elas são permeadas por mentiras, assim também nossa relação com Deus ela pode se tornar frágil e mentirosa. E podemos nos ir acostumando com a graça de Deus e não deixando nos transformar pela palavra que ouvimos. E a graça não nos penetra mais no coração, é quase que nós vamos nos tornando impermeáveis. Acostumamos com a Eucaristia, fazemos coisa na igreja, na pastoral, no movimento, mas às vezes o coração está carcomido pelo pecado. Assim nos tornamos traidores do Mestre, adúlteros, mentirosos, hipócritas. Estamos com Jesus, comemos com Ele, mas não somos dele. Porque nosso coração está cheio de nós mesmos, está vazio de Deus. E diante da fragilidade humana, Jesus se firma na fidelidade ao Pai. E não no nosso sim tão frágil. Irmãos, firmemos o coração em Cristo. Firmemos o coração em sua fidelidade. Confiemos mais em Jesus e não em nós mesmos e tampouco nos outros. Façamos o caminho de retorno para Jesus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus e até amanhã, se Deus quiser.